2h14. Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Pode tirar a musiquinha aí, seu Miqueias, porque eu vou dizer o seguinte. Quem está aqui ao meu lado é o delegado de Polícia Civil, o Samuel Mendes. Samuel, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Eu queria dizer que é uma satisfação muito grande tê-lo aqui. Boa tarde a todos os telespectadores e muito obrigado pelo convite. Hein? Samuel, você tem sido, eu diria, você foi a notícia da semana, porque o que aconteceu com você foi de um absurdo tamanho que eu acho que, me parece, é uma impressão que eu tenho, parece que a comunidade percebeu de forma... foi uma cena, uma situação tão esdrúxula, tão absurda, que eu acho que nós estamos começando a perceber como esse tema é importante, como ele está entranhado na gente e que nós precisamos aprender muito. Do que eu estou falando? Eu não sei se o telespectador está inteirado, mas o Samuel é delegado de polícia. E ele estava no ambiente de trabalho dele, na delegacia, quando recebeu a presença de um senhor de 69 anos. E eu vou fazer o seguinte, você pode narrar para a gente o que aconteceu? Qual foi a cena? Tentar fazer um resumo. Vamos lá. Eu estava na delegacia, né? Como de costume, presto atendimento às pessoas e foi anunciado que havia um senhor para ser atendido. Eu estava atendendo uma pessoa, quando eu finalizei, peguei o documento e fui ao encontro dele. Saí do gabinete e quando eu retornei com ele, me apresentei como delegado. Você se apresentou como autoridade ali? Isso. E falei que ia prestar atendimento. Quando eu levei até a sala, que abri a porta do gabinete, que ele olhou para dentro e perguntou, cadê o delegado? Aí eu expliquei, eu digo, não, o delegado sou eu que vou estar prestando atendimento ao senhor. Aí ele perguntou, não, cadê o delegado branco? Aí eu perguntei, eu digo, não, o delegado que presta atendimento aqui já há bastante tempo, na delegacia sou eu que estou a titular há quase um ano lá, né? E aí foi quando ele enfatizou, não, eu quero ser atendido por um delegado branco. Aí que veio a situação, inclusive ele ficou parado na porta ali e sequer entrou na sala, ainda ofereceu resistência até para entrar, nem sequer adentrou ao local onde ia ser atendido. Ele parou ali na porta, ele não entrou na tua sala? Não, nem sequer chegou a entrar, ficou parado ali. Aí foi nesse momento que a gente viu a situação, aí conduzi ele ao gabinete do delegado adjunto, até para que ele pudesse visualizar a situação que estava acontecendo, né? Você saiu da sua sala e foi até a sala do adjunto? Isso, que estávamos parados na porta da minha, aí só levei a outra sala. Aí ele sentou lá e falou, tá aqui, o senhor queria ser atendido por um delegado branco, conforme sua vontade está aqui. Aí fora que eu saí um pouco, até para esfriar a cabeça, tinha deixado a sala aberta, né? E aí só que antes disso ele falou, não, eu não tive a intenção de ofender ninguém, eu não discrimino ninguém. Aí ele percebeu? Percebeu a situação, inclusive alegou a questão da religiosidade dele, falou que era evangélico, que não tinha essa prática, tudo, mas a situação já estava consumada. Né? Então ali na verdade só era dar o desfecho do que havia sido iniciado, né? Foi quando eu retornei e comuniquei ele dos procedimentos que ia ser feito. Mas você foi de uma elegância incomum, porque numa situação como essa, diante de um flagrante crime, você foi de uma elegância incomum. Você chegou a falar para ele assim, o senhor está preso por racismo? O senhor falou isso? Isso, na verdade foi comunicado, que a gente comunica o que está fazendo e qual o crime, especificamente por qual crime, né? Nessa hora gera um desconforto muito grande, e tanto que a gente tem que juntar o pessoal com o profissional, que querendo ou não, eu era um delegado de polícia dentro de uma delegacia. Por mais que existisse mais satisfação, aquele desconforto, mas tem que ser feito os procedimentos de costume, com profissionalismo, né? Tanto que assim foi feito. Foi comunicado, o senhor está sendo preso pelo crime de racismo, vamos estar registrando o boletim de ocorrência e vamos estar conduzindo só a delegacia de flagrantes, onde vai ser lavrado pelo delegado platonista. A pergunta que eu vou fazer é estritamente em relação ao ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho,
porque você também já atuou, inclusive, no interior do estado, não é? No ambiente de trabalho, essa foi a primeira vez ou você já teve alguns outros episódios no ambiente de trabalho, inclusive com o pessoal da equipe de segurança? Da forma expressa como foi essa, dessa maneira como foi verbalizada, de falar, eu quero ser atendido por um delegado branco. Dessa maneira foi a primeira vez. Agora, existiam várias situações que nem as pessoas falam, de forma velada, de forma sutil. Que também machuca. Né? Exatamente, que é muito aquela questão de querer te excluir como delegado, aí depois confundir, não, mas é porque você não parece delegado, entendeu? Você é muito novinho. Aí tem aquelas escusas que eu digo que são até clássicas, porque de tanto você escutar as mesmas desculpas, né, elas se tornam recorrentes, né? Mas, na verdade, existiram várias situações de você se apresentar como delegado e a pessoa nem sequer acreditar que você é o delegado de polícia, que você é o titular daquele local que está respondendo por ali. Teve um outro aspecto, esse episódio envolvendo você foi tão importante, que tem um outro aspecto que também nos educa, aí guarda relação com as questões do rito do processo. Porque esse senhor de 69 anos, ele foi preso em flagrante e ele foi conduzido a uma audiência de custódia. E diante lá na audiência de custódia, ele foi, entre aspas, solto, não é? Ele está em liberdade. Eu queria saber de você, qual é a tua percepção a respeito disso? Você se sente injustiçado ou você entende que a audiência de custódia cumpriu o que tinha que cumprir? Nesse caso, até como operador do direito, né, eu vejo que foi feita uma análise técnico-jurídica da situação. Não tive a oportunidade ainda de ter acesso aos autos, ainda vou, na verdade, dar uma procurada e saber até o que foi alegado, né? Mas o que foi me passado, que foi alegado problemas de saúde, foi alegado a questão do critério etário, que já era uma idade muito avançada, mas é aquela questão, o crime de racismo, não só a injúria racial, mas o próprio racismo, infelizmente ainda tem uma pena muito baixa. Se a gente pegar o artigo 20 da Lei 7716, vê que a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. É uma pena baixíssima. Felizmente, a nossa Constituição dá um amparo para essa pena baixa, para querer segurar um pouco a situação. Fala que a prática de racismo é crime inafiançável, é imprescritível e que está sujeito à pena de reclusão. Pelo menos a inafiançabilidade já dá um reforço para tentar balancear aquela pena baixa. Isso daí já é um suporte, mas mesmo assim, qual é o problema? A legislação. Nesse ponto eu vejo que a lei não trata com rigor a gravidade que é a conduta. Você acha que deveria apertar mais na punibilidade, né? Você teria que ser ali, sei lá, 10 anos, 15 anos, enfim, não sei. Exatamente, porque é aquela questão. A dosimetria e é eu não isso que sei. eu faço questão de enfatizar. Não é o pessoal. O crime de racismo abrange toda uma coletividade. Naquele momento não foi o Samuel que foi atingido. Na verdade, foi a população negra. Porque quando ele exclui, na verdade, não é que ele não queria ser atendido pelo Samuel. Era por qualquer pessoa da cor do Samuel. A questão era a cor do Samuel. Exatamente. Quando enfatiza uma pessoa branca, não é o pessoa que foi atingido. Na verdade, se tivessem 100 pessoas negras, nenhuma delas, na visão dele, estaria apta a prestar um atendimento para ele. Esse que é o problema. Então, devido a essa multiplicidade que é atingido, o ideal seria que realmente houvesse uma mudança legislativa e desse um reforço nessa penalidade, que aí sim poderia ter uma resposta aos anseios da sociedade, que pode ver que nos comentários muitas pessoas ficaram insatisfeitas e até comentam bastante, mas a pena é muito baixa, deveria ter uma pena maior. Há vários comentários nesse sentido. Agora, teoricamente, esse senhor de 69 anos ainda vai ser julgado. Vamos só reforçar que a audiência, reforçar a informação de que a audiência de custódia não é um julgamento, né, Samuel? Exatamente, é para avaliar os aspectos legais da prisão, né? Exato. Mas ainda vai ser dado todo o prosseguimento com relação ao fato. Lógico, existe suspensão condicional do processo, existem várias outras medidas que podem se aplicar, mas que vai ser avaliado, a depender da pena e da situação. Mas vai chegar a existir o processo, aí sim, ter o desfecho dele. E aí a vigilância, inclusive aí tem que ver, no Acre, quantos foram os casos semelhantes e qual foi a consequência na prática, né, Samuel? Isso aí também é uma coisa que a gente precisa ficar de olho, né? Exatamente. Eu imagino que pouquíssimos, porque o que acontece muito no crime de racismo? A pessoa geralmente é encorajada a não prosseguir.
infelizmente, ainda há uma política nesse ponto de minimizar a situação. E que a própria vítima, na verdade, ela não tem estímulo algum para poder continuar. Primeira coisa que ela pensa, mas não vão acreditar em mim. Segunda coisa, vão me criticar. Vão dizer que é um vitimismo, aquela onomatopeia do mimimi, vão dizer que a pessoa está querendo uma projeção, mas nunca, na verdade, que ela só está, na verdade, indo atrás dos direitos dela. Claro. Que foi vitimada por um crime que é uma resposta para aquela situação. Ô Samuel, você é um delegado de polícia de destaque, sempre na imprensa mostrando os serviços. Você tem se destacado na área da Polícia Civil. Você já foi enxadrista, já jogou xadrez de forma competitiva, para valer. E o xadrez não é assim um esporte tão popular. Você teve experiências desse tipo quando você jogava? Como é que é? Tive. Quando jovem, quando bem novo, né? Eu iniciei a jogar aqui no Acre, cheguei até a participar de umas competições fora. Até jogar campeonato brasileiro, consegui ir 9º lugar, teve alguns destaques, região norte. Mas o que eu vi de dificuldade? Quando ia atrás de patrocínio, que, por exemplo, ia muito eu acompanhado dos meus pais, que íamos atrás de patrocínio, que falava, não, a gente está atrás de patrocínio para jogar xadrez. Quando a pessoa olhava para mim, eu perguntava, mas ele não quer jogar bola? É ele que vai jogar xadrez? Era até desacreditado, na verdade, né? Em tese, como se o negro não tivesse apto para um esporte que tivesse um desempenho intelectual. Né? Então, havia muito disso, lógico. Muitas portas fechadas, muitas vezes a gente tinha que usar recursos próprios e por várias situações cheguei a passar por isso. Não só no âmbito do xadrez, mas que eu falo até atividade intelectual em geral. Quando você fala que é um bacharel em direito, que é um delegado de polícia, que vai prestar um concurso para magistratura, as pessoas tendem a não acreditar, como se você não fosse capaz disso. Ou que não querem que você seja capaz disso, na verdade. Né? Samuel, e para quem entende que você... Eu queria que você reforçasse o raciocínio. É um absurdo essa ideia de que essa sua história a respeito do xadrez me impactou, sabia? Porque, rapaz, não quer, você que vai jogar xadrez, por que você não vai jogar futebol? Isso lá é jeito de observar a cena. Mas eu queria voltar um pouco no teu raciocínio em relação à questão do vitimismo. Tem muitas pessoas que entendem essa discussão a respeito do racismo e da injúria racial como vitimismo, não é? O que você tem a dizer? Que, na verdade, que as pessoas não minimizem esse ato, porque é aquela questão, é ter empatia com quem está sofrendo essa violência. Porque o que acontece? Muitas vezes um apelido, um certo ato de segregação, para quem está de fora diz, mas foi só aquilo. Para que essa atitude em virtude só disso? Mas para a vítima, e eu posso dizer até por mim, quando você passa por uma situação dessa, que quem sofre racismo, por exemplo, na minha idade, 36 anos, pode ter certeza que não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a 30ª vez. Foram várias. E quando você passa por um ato desse, você rememora todos os outros que você passou. Então, na verdade, só aumenta uma ferida que já está bem grande. Então, por isso, não minimize a situação. Tenha empatia com as pessoas. E isso é importantíssimo. E é justamente isso. Nesse meu caso, eu já vi um comportamento diferente. Que as pessoas estavam aplaudindo, estavam dizendo tem que buscar o direito, está apoiando. E esse é o comportamento que tem que ter não só comigo, mas, na verdade, com todas as pessoas que passam por essa situação. Porque eu já cheguei a conduzir inquéritos, procedimentos que a pessoa foi vítima de injúria racial, de racismo, tudo, e você vê nas testemunhas, não, ele interpretou errado, não foi bem assim. Na verdade, vê que a pessoa ali está sozinha, que não tem o apoio de ninguém. E justamente fala, não, quer se aparecer, quer se projetar, quer ganhar alguma vantagem, e não é essa a realidade. Tem que ver que quem sofre racismo é desde criança, não é que ficou adulto que começou. Na verdade, a agressão começa na infância, e só vai evoluindo. O seu pai ainda é vivo? Isso, é vivo, 75 anos. Eu queria que você, brevemente, que nós já temos menos de 1 minuto, mas eu queria só que você falasse, como é que eles reagiram? Como é que eles reagem normalmente quando você relata isso? Seu pai e sua mãe? Lamentação, né? Na verdade, assim, lógico, insatisfação, é porque são gênios bem diferentes.
Minha mãe tem um gênio muito forte, meu pai é um gênio bem tranquilo. Mas de igual modo é aquela lamentação, aquela insatisfação. Me conta como aconteceu, isso é um absurdo, não sei o que, tal, tal. E até pela idade deles, pelo cansaço também. Mas eles alimentam em você a ideia de reagir? Por terem visto isso desde criança, eles, caramba, novamente essa situação, isso ainda está acontecendo, mesmo tu nessa posição ainda acontece. Entendeu? Então gera esse sentimento de insatisfação, e justamente por isso, por ter visto e vivenciado toda uma história, porque não é de agora, que acontece de forma recorrente. Samuel, nosso tempo acabou. Eu quero deixar o espaço do Gazeta Entrevista aberto, sempre que você quiser falar de segurança pública ou de problemas relacionados ao racismo e à injúria racial. Gazeta Entrevista está para você, está para apoiar. Perfeito, tá eu agradeço o espaço e que esse assunto seja falado novamente, porque muitas vezes o racismo, a igualdade racial, é o que eu digo, acaba sendo tratado de forma pontual. Ah, é o mês da consciência negra? Vamos Sim. falar. E o resto do ano fica olvidado, como verdade. se fosse só em um único mês que acontecesse. Mas que fosse um assunto que tivesse na vida das pessoas, que afinal a gente está tratando de um valor protegido na pauta dos direitos fundamentais da nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana, é a igualdade, é a equidade. Então tem que ser tratado de forma recorrente. Corretamente. Muito obrigado mais uma vez. Vou lembrar que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos arqueanos. Nós voltamos segunda-feira. Até segunda-feira.